Queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Quero desejar a todos vocês um feliz sábado. Estamos aqui mais uma vez para a meditação da Palavra de Deus. Como prometido, vamos falar um pouco da Bíblia. O estudo que nós vamos fazer neste momento é Gênesis. Entender o que se passou na verdade desde a criação até o momento em que Deus destruiu pela primeira vez o nosso planeta com as águas do dilúvio. Então, antes de mais, eu gostaria, por favor, que pudéssemos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, por esse privilégio de estar aqui diante de Ti, diante desta grande multidão. Pai Santo, que Tu possas dar a Tua palavra em cada coração e que nós possamos entender a mensagem desta manhã. Pai Santo, perdoa todos os nossos pecados e faltas, ajuda nossas famílias, todas as pessoas que estão a passar em dificuldade ao redor do mundo, com tempestades, vendavais, mortes de crianças, velhos, jovens. Tudo isso, Pai, queremos Te entregar nas Tuas mãos. Consola quem está em dor neste momento. Pai, ajuda-nos até a vinda do Teu Filho amado. Conhecendo os eventos finais, sabemos que tudo isso estava para acontecer, porque nosso Mestre nos assinalou com todas as frequências, todas as coisas em detalhes que estão-se a passar nesse momento. Pois ensina-nos, Pai, a entender a Tua palavra, porque está escrito. Te louvamos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ora, aqui estou. Meus queridos irmãos e amigos, quero saudar mais uma vez a todos vocês, em particular todos os meus amigos que tenham telefonado, contactado. Recebi nesta manhã uma chamada em particular de um amigo meu muito antigo. O mano ligou para mim e não sei por que razão eu sinto sinceramente muita gratidão. Obrigado, mano, por teres ligado. Saudações à família. Estamos juntos. Então, quero falar a toda a família em particular. Queridos irmãos, nós estamos, na verdade, no fim da história da nossa humanidade. É importante que nós possamos entender, antes que a igreja seja levantada, nós vamos ter a qualquer momento agora o arrebatamento. Há muita gente que não acredita, pois eu acredito que nós somos uma criação, viemos de um Deus divino, um Espírito poderoso, que é a palavra de Deus, e nós precisamos entender toda a palavra de Deus. Ora, aqui nós temos a Bíblia. A Bíblia é um livro grande. Vocês vejam, tem muitas páginas. Mas se eu vos disser que a Bíblia é apenas o resumo de tudo isso aqui, há apenas algumas páginas. Portanto, há muita gente que tem receio, tem medo de ler a Bíblia porque só o conteúdo dela já nos faz ir para trás. Na verdade, são várias páginas. A importância de tudo isso aqui é a história de um povo, de onde veio o nosso Mestre, Jesus e Salvador. Mas neste momento oportuno, no nosso planeta, nós não precisamos ir conhecer a história de Israel, porque é uma história longa, é a história de um povo inteiro. Temos aqui, nas Sagradas Escrituras, o princípio de Gênesis ou Apocalipse. Portanto, a Bíblia é uma mensagem divina de um Deus Criador, o Deus do Universo, Criador dos céus e da terra. Ela tem 2 testamentos. A Bíblia tem o primeiro testamento, que é o Velho Testamento, e o segundo como o Novo Testamento. Portanto, no Velho Testamento nós vamos ver toda a narrativa das preparações que teve Deus a preparar o povo para
receberem o Messias, Jesus. Portanto, todo de Gênesis ao Apocalipse nós temos a história. Agora, como chegou essa história nas nossas mãos? Através de homens inspirados por Deus. Há quem diga, nós já não acreditamos na Bíblia. Eu vos digo que, sinceramente, por isso estou aqui nesta manhã, se vocês estão a seguir eventos finais agora em toda a parte do mundo, está a acontecer literalmente tudo quanto a Bíblia já revelou há 1600 anos atrás. E nós temos 650 anos antes que Jesus venha morrer na cruz do Calvário. Portanto, Deus falou desde a criação, vai advertindo dos eventos finais. É importante que nós possamos entender. Vamos ver então que a Bíblia temos 66 livros no total, temos 39 no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Portanto, a Bíblia está dividida em 2 testamentos, mas então vamos ver o que temos dentro desses 2 testamentos. Nós temos os evangelhos, histórias de Israel primeiro, né? Do povo de Israel. Temos as cartas de Paulo, evangelhos, os 4 evangelhos, e temos profecias. Então, o que é importante nós tirarmos neste momento oportuno, nos tempos em que estamos a viver, dentro da palavra de Deus? Obviamente são as profecias. É o que nós vamos tomar mais conta nesta manhã. Mas vamos, por Deus, vamos sinceramente praticar isso diariamente nas nossas vidas, porque sinceramente este apelo é para preparação para a última crise final da Terra. Saber que as Bíblias nos vão ser retiradas, vocês estão a ver o Brasil, que é a maior publicadora mundial de Bíblias, e está a ser inundada. Nós não teremos Bíblias daqui a alguns tempos. Ninguém poderá mais comprar uma Bíblia. Quem não tem Bíblia, corra. Faça um esforço. Vá a uma livraria, compre a Bíblia. Temos ainda Bíblias no mercado até neste momento. Mas as Bíblias que vocês precisam ter nas mãos, quem não tem, por favor, tenha. É a mesma coisa que um soldado precisa se preparar. Se nós estivermos em guerra, todos nós temos que agarrar em armas. A arma de um cristão é a palavra de Deus. Vamos abrir, por favor, Êxodos 20, para nós podermos entrar no contexto bíblico. Êxodos 20 diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus. Deus está-se a dirigir para cada um de nós nesta manhã. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro dos mandamentos. Aqui nós estamos a ouvir um Deus poderoso, Deus Espírito, que está a alertar a uma passagem da história da nossa humanidade, como tudo isso, Novo, Velho Testamento, chegou às nossas mãos através de homens inspirados por Deus. Portanto, dentro da Bíblia nós vamos encontrar os 5 primeiros Pentateucos, os 5 livros escritos por Moisés. Agora, como é que nós recebemos essa palavra através de Moisés? Moisés, nós sabemos que foi um homem líder. Foi preparado, um bebê nascido portanto, como eu posso me perder às vezes, no Egito. Portanto, ele foi crescido no Egito, ele cresceu. Vocês sabem que os escravos de antigamente, o povo judeu foi escravo durante 400 ou 500 anos ali no Egito. Portanto, quando houve a grande perseguição, estavam a fazer a matança dos bebés, a mãe de Moisés preparou um berço e mandou para as águas do rio Nilo. Então esse bebê foi apanhado pela filha, a irmã de Faraó. Então ela criou esse bebê. E esse bebê seria, Moisés seria
o segundo reinar, como se diz, o segundo líder no reino do Egito. Depois da morte de Faraó, o grande Faraó, o mau, seria Moisés o líder do Egito. Agora vejamos bem qual é o poder que tinha Moisés. O que aconteceu? Moisés, ele estava a ser chamado por Deus desde que ele nasceu, tinha um projeto. Deus tinha um projeto para a vida de Moisés. Ele seria o libertador do povo de Israel. Portanto, agora, nós vamos ver aqui que Moisés, ele cresce dentro de uma linhagem real. Ele é preparado, ele é altamente preparado tecnologicamente, na parte militar, na parte cívica, em todos os aspectos, como líder sucessor de Faraó. Vejam o poder que ele tinha. A certo momento na vida de Moisés, ele vai desconcentrar-se e vai acabar por matar um dos egípcios, por maltratar um dos israelitas. Então, quando Moisés vai matar um dos elementos do Egito, vocês sabem que o Egito estava, na altura, como o único poder na terra que podia fazer-se... como é que eles se comparavam? Como deuses na terra. Agora imagina, Moisés, o líder, que está a ser preparado para um reinado, vai assassinar um egípcio. Foi uma coisa muito grande que aconteceu aí. Portanto, Moisés teve que fugir. Moisés fugiu para Madian. E aí, quando ele chega a Madian, ele vai ver que vai encontrar uma família que lhe acolhe. Essa família é Jetro. Jetro era um profeta, era um pai da fé, é um homem que lidava com as coisas de Deus. E estava ao lado do Monte Sinai. Eles moravam ali ao redor. Hoje o Monte Sinai está guardado pela tropa egípcia para que ninguém vá lá subir. É um lugar santo até os dias de hoje. E ninguém deveria ter acesso, na verdade, naquele lugar até aquele momento em que Moisés vá até aquele lugar. Portanto, vejam bem, um líder que tem que se fazer sucessão do Egito, do rei do Egito, o faraó, ele mata alguém, foge para Madian e ali vai se encontrar com um pastor. Vejam bem o plano de Deus. Ele vai e vai encontrar uma família que lhe acolhe aí. Jetro vai ter as filhas e dentre as filhas dele vai ter uma que vai casar com Moisés. Mas, durante esse período todo de tempo, qual era a responsabilidade de Moisés? Vejam bem, de um segundo sucessor do Egito, ele passa a ser um pastor de ovelhas. Vejam o plano de Deus. Moisés foi para aí, começou a pastorear as ovelhas do seu sogro, Jetro. E durante o pasto ele vai se deparar com uma sarça no topo da montanha que se acende. Ora, um fogo que não parava de se fazer. Portanto, era um fogo que não se apagava. E Moisés vê aquela cena, ele fica muito perturbado. Então ele chama o Jetro, o sogro dele, e diz: sogro, o que é que está a passar aí nessa montanha? E Jetro entendia as coisas de Deus. Ele diz: aí habita Deus. Essa montanha, todos os que já tentaram subir aí, morreram. Mas quem é esse Deus? Moisés queria saber quem é esse Deus tão poderoso que ninguém pode subir no topo da montanha, mas que o povo dele, o povo judeu, o povo de Israel, estava a ser altamente maltratado por Faraó e estavam a ser escravos de Faraó, e Moisés ficou indignado. E vocês sabem a postura de Moisés. Era um líder que deveria suceder, tomar responsabilidade de um governo colossal.
Vejam a potência que tinha Moisés. Ele diz, se há um Deus na verdade aí, se existe um verdadeiro Deus aí, eu tenho que ver esse Deus. Porque de certeza absoluta que não pode ser mais forte que o meu rei. E Moisés foi aconselhado por Jetro, o sogro, não, tu não vais aí. Moisés, se tu vais pôr o pé aí, tu morres. Ninguém viveu. Todos os que foram aí morreram. Mas ele diz, eu vou. Porque meu povo está a morrer. Eu cresci dentro de um povo que está a ser escravizado pelo rei Faraó e eu tenho que libertar esse povo. Se há um Deus, tem que libertar o meu povo. E aí Moisés foi, mesmo sabendo que ia morrendo. Moisés sobe na montanha e como ele não sabia que era o plano de Deus deste primeiro encontro com Deus, Moisés, desobedecendo a voz do sogro, ele foi na montanha. E quando ele chega lá, ele vai ouvir Deus bradar. Moisés, Moisés, o lugar pelo que tu estás é um lugar santo. Tira as tuas sandálias. Este é um lugar santo. Não podes ter sapato aqui. Não podes te vir. Descalça-te, porque este lugar é um lugar santo. E só isso, Moisés ficou atormentado. Eu disse, caracas, quem é esse Deus que está-me a mandar descalçar a mim? Eu sou o sucessor, carambas. Eu sou aquele que vai governar o Egito. E agora alguém lhe diz, tira os teus sapatos, porque aqui é lugar santo. Moisés entendeu que está a falar com um ser muito acima de Faraó, o Criador dos céus e da terra. E daí Moisés vai parar durante 40 dias e 40 noites para ouvir Deus. Imagina, irmãos, Moisés não levou água, Moisés não levou comida, Moisés não levou cobertura. Ele ficou diante de Deus durante 40 dias e 40 noites a ouvir a mensagem da história da criação. Portanto, a Bíblia é a história de que Deus fala a Moisés de Gênesis até o período egípcio. Ele vai contar a narrativa toda, a história toda, até que Moisés já tinha a escritura. Ele passa a escrever durante 40 dias e 40 noites. Tudo quanto Deus estava a falar, Moisés escrevia com muita atenção. Agora vejam uma coisa aqui. Sinceramente, vamos fazer. Há muita polêmica de que a Bíblia é um livro não considerado certo, porque há muita correção, muita falta de ortografia. Irmãos, será que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, é um Deus iletrado? Não. Eu acredito por fé e convicção de que tudo quanto está de Gênesis ao Apocalipse na palavra de Deus é feito segundo o propósito de Deus e pelo Espírito de Deus. Na Bíblia Sagrada não há erro. Então nós vamos encontrar aqui quais foram os primeiros 5 livros escritos por Moisés. Nós vamos encontrar Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios. São os 5 Pentateucos, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. É importante nós sabermos isso, porque toda a Bíblia, se vocês segurarem na Bíblia, nós vamos encontrar esta parte toda da Bíblia, até Deuteronômios. Vejam bem. Até Deuteronômios aqui. Aqui nós temos. Vocês veem o contexto aqui. Essa é a história. E Moisés vai escrever os 5 livros. Estão aqui. Portanto, a Bíblia não é tão absurda de se conhecer. Ela é grande. É uma história de um povo, na verdade. Mas, vejam bem. 40 dias e 40 noites Moisés escreveu tudo isto.
Para quê? Para que nós humanos possamos a conhecer a verdadeira história da nossa humanidade. Agora, quando chega um período da história, Deus diz, vai, porque tu tens que libertar o meu povo. E Moisés vai. Ele vai lá ter com o rei Faraó e ele diz, ó rei, o meu Deus, o Criador dos céus e da terra, o eu sou, mandou-me para vir buscar o meu povo, o povo dele. E o rei Faraó disse, não, eu não vou mandar ninguém. Tu não venhas aqui com coisas porque, embora foste criado nesse reinado aqui, tu já não fazes parte dele. E se continuares a vir para aqui, nós vamos te matar. E Moisés não deu ouvidos. Ele foi falando, até que um dia Deus começou a castigar o povo do Egito porque Faraó cada vez mais endurecia o coração. E aí, pelo poder de Deus, Moisés vai largar as 10 primeiras pragas no Egito. E só pela última praga, vocês sabem qual foi? A última praga do Egito foi que Deus tocou naquilo que é mais precioso para o rei Faraó. Ele tocou na vida do filho dele, filho do berço dele. Filho vindo da progenitura dele. O próprio filho de Faraó acabou por morrer. E Faraó então libertou o povo de Deus. Daí Moisés, a mandato de Deus por orientação divina, ele vai com o povo fora de Israel, do Egito, e vai para uma terra prometida. Moisés tampouco sabia o caminho, porque eles foram dirigidos de noite por um fogo divino, e durante o dia era uma nuvem que lhes guiava. Então foi assim que Deus libertou o seu povo. Vamos ver que depois de Deus libertar o povo, Deus instituiu, deu-lhes uma lei para que o povo, uma nação inteira, siga. E estes mandamentos que Deus deu a Moisés, Deus deu também para todas as nações da terra. A entender que o Egito, na verdade, era o império colossal da terra e que estava a dominar, naquela altura, toda a terra. Então, quando Deus dá a lei a Moisés, Moisés é instruído a dar a lei nas mãos do povo. Esta lei é a que nós temos hoje aqui, dentro das Sagradas Escrituras. A lei dos 10 mandamentos. Vamos ver o que Deus disse, o que Deus escreveu. Portanto, notem bem, eu quero vos fazer aqui uma muito importante mensagem. Queridos irmãos e amigos, prestem bem atenção. Moisés foi autorizado a escrever os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso ele passou lá 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Mas o que escreveu os 10 mandamentos foi Deus com o seu próprio dedo. Vejam bem a precisão. Se fosse Moisés a escrever a lei dos 10 mandamentos, nós humanos diríamos de qualquer jeito, nem foi Deus que escreveu, foi Moisés. Então não temos que dar crédito à lei de Deus. Mas Deus não permitiu, notem bem, Deus não permitiu que Moisés fizesse a escritura da lei. Deus escreveu com o seu próprio dedo em tábuas de pedra. Deus arrumou 2 pedras grandes e aí ele escreveu com o dedo dele os 10 mandamentos. É importante nós vermos. Agora, vamos olhar um pouco pela lei de Deus nesta manhã. Diz assim Êxodo 20. E então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Diz Deus, primeiro mandamento. Moisés, eu tenho uma tarefa, vais libertar o meu povo, mas não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus,
nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais a teus filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia aos milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Notem bem, irmãos. Aqui Deus está a dizer, não faço outros deuses diante de mim. Deus não quer que nós façamos imagem de escultura. Adorações a imagens é contra Deus. Deus diz que vai fazer visita 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração daqueles que não fazem as coisas que Deus manda. Deus vai aborrecer essa gente, mas vai fazer misericórdia aos milhares de cristãos, dos homens e mulheres que têm fé e coerência em Deus. E Deus vai estar, agora nos últimos momentos, no nosso planeta, com todos os fiéis, aqueles que guardam a palavra de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Prestem bem atenção com quem Deus está a mencionar aqui. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, a pessoa que te visita em casa, e nem aquele que está dentro das tuas portas. Vejam bem, Deus está a falar para todos em geral, que ninguém desobedeça à lei da guarda do sábado. O sábado é um dia sagrado. Agora, de onde é que ele veio esse sábado? Porque Deus pôs na lei. Veio desde a criação. Lembre-se que Deus criou tudo em 6 dias. O 7º dia ele descansou. Deus abençoou e santificou o dia do sábado. Para quê? Para que nós possamos ter reverência e estarmos em comunhão com Deus a cada sábado, para que Deus possa recarregar as nossas baterias. Através do Espírito de Deus, nós podemos ver a revivificação do nosso ser, do nosso espírito, e mantermos por mais uma semana. E a cada semana, desde a criação, Deus nos chama a estarmos à sua presença, assim como nós estamos aqui hoje, por ser o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Conselho para os jovens. Se você é um jovem rebelde, que não quer ouvir o pai e a mãe, ora, aqui está um mandamento para si. Honra seu pai e a sua mãe, para que os teus dias na terra se prolonguem. Toda criança, todo jovem que é rebelde, desobedece os pais e a mãe, é como se está a desobedecer a Deus Ele mesmo. Portanto, filhos, escutem. Essa é a voz do vosso Deus. É uma lei que está aqui. Honra o pai e a mãe para que se prolonguem. Se queres viver mais tempos na terra, honra a teu pai e a tua mãe. Somos chamados a honrar o pai e a mãe, tanto como todos os idosos e todas as outras pessoas. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não roubar, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não julga alguém que tu sabes que ele não cometeu algo e a gente vai inculcá-lo culpado, fazê-lo culpado de algo que ele não fez. É mau aos olhos de Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Cobiçar é ter olhos grandes, querer ter aquilo que os outros têm, mas sem poder termos na verdade. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento,
nem coisa alguma do teu próximo. Aqui estão os 10 mandamentos. Portanto, diz que tudo isso Deus falou para Moisés. Faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 Pentateucos. Nós vamos terminar aqui e vamos dar continuidade numa próxima série. Esta será uma das primeiras séries do estudo da Bíblia. É necessário, quem não tiver uma Bíblia, vai aprender através desse vídeo a conhecer a palavra de Deus e a viver por ela. Queridos irmãos e amigos, muito obrigado pela vossa presença. Nós estaremos daqui a alguns minutos para o próximo episódio. Amém?